Olá, eu sou Giovanni. Eu vou apresentar aqui o meu trabalho prático final para o curso de pós-graduação em Novas Tecnologias, Transformação Digital e Agilidade, pela FIA. Eu vou apresentar no formato relato técnico, né? Então eu vou passar aqui por uma experiência aqui que eu tive a oportunidade de liderar aqui no metrô de São Paulo, tá? Trabalho no metrô de São Paulo. E nosso projeto se chamou, a princípio, Emissômetro. Eu falo a princípio porque até o final a gente vai ver que mudou um pouquinho esse nome, mas eu vou contar um pouquinho dessa história aqui, tá bom? Então, seguindo, aqui eu gostaria de reforçar algum contexto, né, da situação climática mundial. Então, que em 2023 a gente teve temperaturas recordes em praticamente todos os continentes do planeta. A temperatura média mundial, né, não para de subir. Aqui a gente tem uma recomendação de que até 2030 a gente deveria reduzir em 43% os gases de efeito estufa para conseguir atingir aí os padrões da OMS, os padrões de qualidade do ar ao redor do mundo. Aqui um estudo que também comenta que se a gente continuar nessa toada de poluição atmosférica, até 2100 a gente pode mais do que triplicar aí as mortes relacionadas ao aquecimento global. E trazendo um pouquinho mais para a nossa realidade local aqui, também a cidade de São Paulo está sempre entre as capitais mundiais com a pior qualidade do ar, qualidade em virtude de poluição. E uma matéria aqui da Exame mostrando que o quão a população, né, os consumidores estão cada vez mais conscientes e adotando hábitos mais sustentáveis. Então, levando o viés ecológico na hora de tomar uma decisão de qual produto consumir, qual serviço usufruir, né? Então, aqui a gente vê que o transporte urbano é o principal causador de poluição, de emissão de gases de efeito estufa nas cidades. No ambiente urbano, nada polui tanto quanto o transporte, nem usina de geração de energia, nem as indústrias, né? Fábricas, nada polui tanto quanto o transporte. Então, esse tema tem, né, tomado aí cada vez mais uma proporção importante tanto nas discussões sociais quanto na esfera aí das autoridades e, e a população, né, de novo aqui a gente traz esse estudo, que tem se sensibilizado com esse tema, né? Ou seja, esse engajamento com esse viés ambiental, ecológico, ele pode sim aumentar a percepção do valor do serviço prestado pelas empresas, né? E incentivar, inclusive, a população a fazer essas escolhas mais sustentáveis, né? Então, dado todo esse cenário, todo esse contexto que a gente trouxe aqui, a nossa ideia ela é nesse viés, né, de sustentabilidade e de como demonstrar, como capturar valor disso na operação do metrô de São Paulo. E então a gente foi fazer benchmark, né, em empresas irmãs ou primas, né, a gente fala assim, dentro do setor metro ferroviário, e a gente viu que lá no metrô do Rio eles têm no site uma ferramenta ali de cálculo de emissões evitadas, né, de pegada de carbono, de cálculo de pegada de carbono. Então, seguindo aqui com a apresentação, a gente tem, inclusive, um alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, esses 4 objetivos a gente pensou aqui, destacou, né? Que são, né, do consumo responsável, o incentivo a energias renováveis, as cidades e comunidades sustentáveis e o combate às mudanças climáticas. Então, bom, já está bem reforçado aqui o quão relevante o tema que a gente vai abordar é. Então, a gente pode trazer aqui algum dado da CETESB, tá? Esse gráfico aqui, ele vai assim, trazer o coração da nossa ideia, porque ele demonstra a quantidade de emissões, ou melhor, a quantidade de gramas de CO2 emitido por passageiro quilômetro. Essa medida aqui, passageiro quilômetro. Então, para um passageiro rodar 1 quilômetro, quantos gramas de CO2 equivalente esse passageiro emite para cada modal de transporte urbano aqui? Então, é interessante que
a gente fazendo o comparativo, né, entre o metrô de São Paulo e até mesmo o ônibus na região metropolitana de São Paulo, o carro, a gasolina e outros modais aqui, a gente percebe que o metrô ele é 17 vezes menos poluente. Ou seja, para um passageiro rodar 1 quilômetro, né, com ônibus ou carro, que é a combustão, daria para rodar 17 quilômetros de metrô. Né? Então, é uma discrepância muito grande, um delta aqui, né, de emissão evitada pela operação do metrô muito grande. Né? Então, isso nos despertou a saber como capturar esse valor. Né? A gente gera esse benefício ambiental para o cidadão, para a população do estado, da cidade de São Paulo, mesmo quem não é usuário, né, do metrô, não é passageiro, acaba se beneficiando, né, por essas emissões evitadas pela operação do metrô. E aí aqui eu quero trazer assim, aonde que tudo nasceu, né? Qual que é o insight da ideia? Um dia, alguns anos atrás, eu estava pesquisando passagem aérea pela ferramenta do Google, né? Google Flights, Google Voos, e eu notei que aqui, quando você pesquisa aqui uma viagem, né? Ele te dá as opções e a quantidade de CO2 equivalente emitido naquele trecho e faz o comparativo, né, entre as opções. Então, você vê aqui tempo, se tem escala, se não tem, o valor, e você vê também a variável de sustentabilidade, variável ecológica. Né? Então, às vezes, uma passagem que está ao mesmo preço ou as mesmas condições, a pessoa vai usar esse critério aqui como talvez um critério de desempate, né? Escolher uma empresa ali que tem a sua operação menos poluente. Né? Então, a ideia surgiu nesse contexto e demonstrar o custo ambiental da viagem, né? E qual que era a ideia? Transportar essa mesma dinâmica do Google Flights para o Google Maps, para as viagens urbanas, como a gente vê aqui, né? De viagens aéreas para viagens urbanas, exatamente. Então, replicar esse conceito aqui, de modo que a pessoa, ao pesquisar um trecho ali na cidade de São Paulo, quero ir do bairro tal ao bairro tal, do endereço, trouxesse ali as opções de viagem, né, de carro, de bicicleta, de moto, e que trouxesse esse viés de sustentabilidade, né, para a pessoa escolher, fazer uma escolha mais consciente ali, considerando a questão da poluição. Né? E eu vou contar um pouco do método da produção técnica que a gente adotou para levar essa ideia, que ainda era embrionária, transformar isso em um projeto, né? Então, a primeira etapa foi construir uma equipe multidisciplinar com pessoas da área ambiental, da operação, marketing, RH. Construída essa equipe, a gente usou o apoio do nosso núcleo de inovação dentro do metrô para fazer treinamentos de design thinking e design de serviços. Então, ficamos ali 2 ou 3 semanas fazendo treinamento dentro da companhia de design, só que um treinamento já aplicado à nossa ideia. Né? Então a gente teve a oportunidade ali de, como diz aqui, né, focar no problema e não na solução. Então dar um passo atrás e ver qual é o problema, qual a dor, né, que a gente tinha e aí então depois avançar, né, em possíveis soluções, que fala um pouquinho também aqui da estratégia do duplo diamante, né, que é você abrir as possibilidades e depois afunilar e repetir esse método. E usamos a ferramenta Miro, né, ali para estruturar os painéis, colocando os post-its, desenhando as personas, enfim, fazendo toda a metodologia ali na fase de ideação, né, no brainstorming, depois na fase de prototipação e chegamos em um protótipo que eu mostro já já. Então, para tudo isso a gente utilizou aqui dados primários, relatórios internos do metrô e dados secundários também, literatura, relatórios ambientais e até benchmark.
Então, nesses relatórios internos, né, vem aqui esse levantamento de dados sobre emissões evitadas pela operação do metrô de São Paulo. Então, essa informação está no relatório de sustentabilidade do metrô. E também fizemos benchmark com empresas aí, como eu já comentei, com o Metrô Rio, mas também outros metrôs aí ao redor do mundo que também têm iniciativas, né, desse viés ecológico da operação, como o metrô de Madrid e outros metrôs aí ao redor do mundo que a gente teve a oportunidade de avaliar. Entrevistas nas estações com passageiros, esse foi um episódio interessante aqui que eu quero comentar. Então a gente foi para a estação, toda essa equipe aqui multidisciplinar, né? A gente estava em umas 6 pessoas, fomos ali para a linha 1 azul, ficamos uma tarde inteira ali na estação, questionando as pessoas, né? Fizemos um formulário, pensamos em perguntas que seriam estratégicas, né? Então passava ali muito por questionar se a pessoa escolhe o metrô pensando que é uma opção mais sustentável, se ela, na verdade, antes, né, tinha uma pergunta se ela tem ideia de qual é o modal, né, qual é o meio de transporte mais sustentável, né, ou quais são, né, e, e a gente, para validar, né, a nossa hipótese de que o passageiro, ele, de fato, leva esse em consideração, né, esse viés sustentável na tomada de decisão dele ali, e também bom, por fim, aqui no nosso método de produção técnica foi o desenvolvimento de fato do emissômetro, né? E as etapas aqui para estruturar o aplicativo, toda a solução integrada que a gente já vai demonstrar já já. Então, fazendo aquelas entrevistas no metrô que eu comentei, usando o método lá do duplo diamante, aplicando, né, os conceitos de design de serviços, a gente deu um passo atrás, né, se apaixonou ali pelo problema e não pela solução, e a gente percebeu que o nosso desafio, a gente conseguiu assim capturar em uma pergunta qual que é o nosso desafio. Como podemos atrair ou reter passageiros para o metrô de modo que os benefícios ambientais do modal interfiram na escolha deles. Então, no fundo, era essa a nossa pergunta. A gente tem um benefício ambiental comprovadamente demonstrado, e como que a gente pode usar isso para atrair ou reter passageiros para o metrô de São Paulo, né? E talvez a primeira resposta e a mais óbvia que venha na cabeça é a questão do crédito de carbono, né? Vender crédito de carbono. E a gente já teve, inclusive, essa ideia lá atrás, que foi liderada aí pelo nosso núcleo de inovação e tecnologia, mas que esbarrou em algumas dificuldades, alguns entraves jurídicos, né? Esse mercado de crédito de carbono ainda é um pouco embrionário no Brasil, né? E acho que ao redor do mundo se fala muito, né, sobre crédito de carbono, mas na prática é um pouquinho difícil de operacionalizar isso, né? Então, o nosso trabalho aqui ele vem de forma complementar a isso. Então, vem tentar capturar esse valor de uma forma alternativa à venda do crédito de carbono, né? Então, aqui está um pouquinho da nossa estratégia, né, que a gente desenvolveu ali durante aquelas semanas com o grupo, né, que eu comentei ali, aplicando os conceitos do design, é o emissômetro, né? A nossa solução, enfim, passa um pouco por divulgação, por marketing, por dar notoriedade a esses números, né, das emissões evitadas pela operação do metrô. E o emissômetro nada mais é do que um painel, né, uma solução que demonstra que as emissões evitadas pela operação do metrô, né? Então mostra aqui quantos quilos de CO2 equivalente, né, em um determinado ano. Vocês vejam que aqui a ordem de grandeza é bem relevante e é interessante que a gente colocou aqui uma equivalência para tornar um pouco mais tangível, né, mais palpável aqui. Então, por exemplo, 1,2 vezes a área do município de São Paulo em mata nativa, né? Quanto que representa, né? 500 mil toneladas de CO2, 8.600 viagens de carro até a Lua, né? Claro, um carro a combustão, né?
você evitou 10 quilos de emissões de CO2 indo de metrô, por exemplo, outra frase de efeito aqui, né? Então, aqui era a nossa, na fase ali de ideação, né? A gente passou por todas as etapas do design, então teve a ideação, a prototipação, esse aqui foi o nosso protótipo montado, né? Então, claro, as estações obviamente receberiam essas informações aqui, então a gente também fez uma montagem, tá? Isso aqui não é real, a gente fez uma montagem que, como seria a aplicação do emissômetro em alguns painéis. Aqui então é no vão central ali da Estação da Sé, né? A gente chama de Maracanã, né? Tem esses anéis. Então, demonstrar esses números de emissões evitadas em várias oportunidades, né? Várias plataformas. Então, dentro da TV Minuto, né? Que são essas TVzinhas que ficam dentro dos trens, nas plataformas, né? Tem também esses painéis, esses outros painéis aqui da JCDecaux, que é a empresa parceira do metrô, para fazer esse tipo de divulgação. Também outro exemplo aqui na estação, tudo aqui são montagens, tá? Em fase de prototipação que a gente desenvolveu, como que seria aplicar o emissômetro e disponibilizar esse dado. Acho que ficou evidente que o nome emissômetro ele remete ao impostômetro, né? Ou pelo menos a gente se baseou no impostômetro, que também fica ali no centro de São Paulo, quem já teve a oportunidade de ver, que mede a quantidade de imposto gerado, né? E ele fica ali fazendo uma contagem. Então aqui a gente se inspirou nele para fazer a contagem de emissões evitadas pela operação do metrô de São Paulo, que é o dado disponível no relatório de sustentabilidade. E aí, indo um pouco para a estratégia, né, do negócio, isso abre possibilidades diversas, né, da gente explorar esse dado. Então, por exemplo, aqui a ideia seria ter um QR Code, né, abaixo aqui de cada painel do emissômetro, aonde o passageiro, né, o usuário aqui, seguindo esse QR Code, vai direcionar para o site do emissômetro e você tem aqui duas principais funcionalidades, né? Uma é saber como é feito o cálculo das emissões, para ser um cálculo transparente, né? E outro seria direcionar para o app e a pessoa conseguir fazer. Desculpa, vou tomar uma água aqui, com licença. E a pessoa fazer aqui o cálculo de emissões evitadas
no trajeto individualmente, né? Então, tudo bem, eu sei quantos quilos o metrô, a operação do metrô de forma geral evitou, né, de emissão. Mas individualmente, qual a contribuição individual de cada passageiro? Então, aqui é legal que o passageiro ele pode definir aqui a rota dele, né, definindo uma estação de partida e uma estação de destino, e calcular essas emissões, ou pode até, inclusive, vincular aqui com o celular, né, na nuvem. Então, aqui mais um conceito, né, visto aí ao longo do nosso curso aqui, a questão aqui dos dados, né, dados em nuvem, claro, né, obedecendo a LGPD, né, tendo ali um termo de aceite, a pessoa, ao fazer seu trajeto dentro da operação do sistema metroviário, o aplicativo captaria, né, o trajeto e consegue calcular de forma individualizada para aquele trajeto, né, comunicando à pessoa, nesse trajeto você evitou 800 gramas de CO2, né, o que equivale a uma árvore e meia, né, em carbono, e te dá uma pontuação para isso. Então a pessoa consegue ali tangibilizar qual é a contribuição individual da viagem dela, né, ao escolher o metrô de São Paulo, e também acumulando esses pontos. Isso daqui é legal que traz outro conceito aqui, né, de gamificação. Então aqui a gente vê, né, no aplicativo a Bruna, ela tem um nível prata, né, e a gente vai ver essa questão dos níveis aqui também, que foi outra ideia do grupo. A ideia foi ganhando corpo, né, ganhando ali novas possibilidades. E então fazer um grupo, por exemplo, fazer uma gamificação. Então cada pessoa ali, amigos do Zé, né, por exemplo, e ali o José monta um grupo com seus amigos e eles vão ali competindo quem que tem mais pontuação, quem tem mais emissões evitadas, né, por escolher usar o metrô como opção sustentável de transporte. Isso também traz essa questão do nível que a gente comentou, que seria como um nível de fidelização, né, desse cliente. E em função do nível, a gente pensou em dar, inclusive, nível ouro, diamante e assim por diante, a pessoa, os usuários, né, os clientes do metrô, ganharem aqui algumas recompensas, né? Então, visitar ali uma obra, né, uma escavação das novas linhas, visitar o CCO, né, o Centro de Controle Operacional, ou o pátio de manutenção, ou participar de atividades de replantio, né, que a gente faz também aqui as compensações ambientais. Então, também deu esse lado interessante aqui para a nossa ideia, né? Desenvolver nesse viés de gamificação. Bom, outra frente aqui da nossa estratégia de aplicação do emissômetro seria trazer também esse dado nas passagens individuais. Então, seja nos bilhetes comprados na estação, nos totens, ou pelo aplicativo do Top, né? Ou até dá para comprar hoje passagem pelo WhatsApp, né? E sempre que viesse o QR Code ali da passagem comprada, um convite, né? Vai de metrô, né? Saiba quanto CO2 é evitado no seu trajeto, né? Saiba qual é a sua contribuição para diminuir a poluição na cidade de São Paulo. Então, mais um apelo aqui para engajar a população nesse viés sustentável, né? Claro que outra frente aqui é a divulgação disso, então a participação nas redes sociais, tanto nas redes do metrô, nas redes oficiais, né, publicações e tal, como também, claro, o engajamento orgânico, né, que esse tema vai trazer pela população, né, pelos usuários do metrô que são engajados com esse tema. Então, além da rede social, claro, tem a, a mídia tradicional aqui, né, vamos chamar assim, então os jornais, TVs, enfim, e
o último braço aqui da nossa estratégia de implementação do emissômetro seria essa parte aqui dos planejadores de viagens. Então, a gente deu toda essa volta e cai de novo lá no início do insight, né, que a gente teve lá atrás, para o surgimento da ideia, que também passa a ser um formato da gente divulgar, da gente capturar valor desse benefício sustentável, esse benefício ambiental da operação do metrô, capturar esse valor aqui, demonstrando, né, essa diferença de poluição ao escolher uma viagem que você tem a opção de ir de metrô, né, para esse mesmo trajeto, ou ir de ônibus, e aqui o planejador de viagem, nesse caso o Google Maps, né, ele daria aqui essa pegada ecológica, né, das opções de viagem urbana, né. E aqui é um outro planejador de viagens que é o Moovit, né, uma outra opção aqui, que inclusive eles são parceiros do metrô também. A gente tem um convênio com a Moovit e fizemos reuniões, inclusive, com eles para demonstrar, né, a ideia, e eles se interessaram bastante também por adotar dentro da plataforma da Moovit esse critério de sustentabilidade na hora de escolher ali a viagem urbana, né. Bom, dado apresentada aí toda a estratégia de aplicação, né, do emissômetro, quais os benefícios que a gente espera? O aumento da percepção de valor do serviço prestado, claro, com este viés de sustentabilidade, fortalecimento da marca do metrô, né, como uma marca ecológica né, que agrega valor para a cidade de São Paulo. Uma consequência seria a possível retenção de passageiros ou a captação, né, de pessoas que ainda não são passageiros do metrô, mas que pudessem ser tocados, né, por essa campanha e se tornarem passageiros. E, por fim, o incentivo ao consumo consciente, né? Tudo isso está atrelado. Aqui alguns passos que a gente teve que superar na nossa jornada. Então, apresentamos na comissão de inovação da empresa, depois apresentamos na diretoria colegiada, né? Todos os diretores e presidentes do metrô aprovaram a ideia, e aí fomos para a fase de implantação, né? Aqui tinha uma segunda pernada aqui da solução, que seria o desenvolvimento do aplicativo, né? Todo aquele lado digital que eu apresentei com a gamificação, que ainda não foi desenvolvido, mas que é uma possibilidade. Aqui, no paralelo, as campanhas de marketing que teriam que acontecer, informações de passagem individual, planejadores de viagem, e eu quero destacar aqui essa possibilidade de expansão do projeto para outros benefícios sociais, porque aqui a gente fala de emissão de gases de efeito estufa, de poluição, mas tem outros benefícios sociais gerados pela operação do metrô que a gente explora pouco, como a diminuição do tempo médio de viagem na cidade de São Paulo, a diminuição de acidentes no transporte, né? Tem bem menos acidentes no metrô do que em outros modais, né? Então a gente tem essa possibilidade de ficar aberto. Aqui um EAP, né, uma estrutura analítica do projeto. Aqui então a primeira onda seria a estrutura física de fato do emissômetro, né, o painel ali nas estações, como a gente tinha montado. E aí cada etapa, quem que seriam as gerências, né, as pessoas responsáveis por cada uma dessas etapas, e depois uma segunda onda, né, que seria esse próximo passo de desenvolvimento de aplicativo, integração com os planejadores de viagem, ali, o Google Maps e o Moovit, enfim, ficaria para a segunda onda essa parte. E aqui é com enorme prazer e satisfação que eu apresento o resultado, né, do que foi gerado aqui. Então, cabe uma ressalva aqui, um asterisco, né? O nome mudou de emissômetro para ecometrô, por estratégia da nossa área de marketing, mas foi implementado no último dia 4 de novembro, então está bem fresco aqui, né? Foi na semana da COP30 no Brasil, então é o que deu mais peso ainda, né, para conta desse grande evento aqui, né,
ecológico e ambiental que estava acontecendo aqui no Brasil. Então aqui sou eu ao lado do Ecometrô, muito satisfeito aqui, e quero demonstrar aqui esse videozinho, aqui, ó, a quantidade de emissões evitadas aqui rodando em tempo real. Fico na estação Consolação, então quem quiser tá na estação Consolação da linha 2 verde, descendo a escada rolante, chegando na plataforma de acesso aos trens, tá ali o nosso Ecometrô. Tá? Então, seguindo aqui mais uma imagem, e também na TV Minuto, né, que era uma das nossas ideias. Aqui já não é mais montagem, né? Aqui já é uma realidade aqui, o Ecometrô aparecendo na TV Minuto, uma campanha aqui colocando esse viés ecológico, né, sustentável. Pense Eco, vá de metrô, né? Então aqui ficou uma campanha legal aqui que rendeu. Até uma matéria nas mídias aí, quem quiser pesquisar, né, Ecometrô, teve uma matéria aí na Folha de São Paulo, inclusive, né, comentando. Então aqui algumas referências bibliográficas do trabalho. As principais aqui são a pesquisa Origem e Destino e o relatório anual de sustentabilidade do metrô, da onde a gente tira todo esse dado para a composição no início era emissômetro, né, depois passou a chamar Ecometrô. E eu agradeço aqui pela oportunidade, né? Agradeço pela atenção aqui de quem estiver prestigiando aqui esse vídeo. E é isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.